Deus. Abra sua Bíblia comigo em pé como estamos, no livro dos Salmos. Quero ler com os irmãos o Salmo 7. Quero fazer leitura somente do versículo de número 11. Salmos 7 e o verso 11. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Amém? Tome seu assento. Eu estava na manhã de ontem orando ao Senhor e falando com o Senhor, quando o Senhor colocou no meu coração duas perguntas. A primeira delas era se eu achava que Ele era justo, se eu entendia que Deus era um Deus justo. E uma segunda pergunta que me fez foi se eu achava que Ele amava todas as pessoas. E dentro das minhas respostas e dentro das minhas conjecturas, o Senhor me deu essa palavra. E eu quero dividir com os irmãos e que você possa entender uma coisa. Nós vivemos hoje preso a uma argumentação. Eu vou falar devagar, irmãos, por causa da tradução, tá bem? Tem duas acontecendo, então vai mais tranquilo. Nós estamos vivendo o tempo que nós queremos aproveitar da igreja primitiva. E nós sempre falamos, a igreja primitiva, ela era maravilhosa. A igreja primitiva, ela era feliz, ela era unida. Nós até mesmo falamos, o nosso Deus é o Deus de Isaac, de Abraão, é o Deus de Jacó. E ficamos presos a um passado. E se esquecemos que os fiéis do passado, eles não existem mais. Não existe mais Abraão, não existe mais Jacó, não existe mais Pedro, não existe mais o jovem Tiago, o jovem Estevão. Eles morreram. E chegou o nosso tempo de ser cristãos. Chegou o nosso momento de ser o que nós tanto admiramos no passado. Chegou o tempo de sermos uma igreja que pensa com um só coração. Chegou o tempo de sermos os Estevãos, Pedros, Tiagos, Joãos, Daniéis. Chegou o nosso tempo. Nós somos uma igreja moderna. Nunca teve uma igreja como a nossa. Nós sabemos de tudo, em todo momento. Você tem na sua mão, 24 horas por dia, o mundo. Todo mundo possui um aparelho do celular. Você tem 24 horas por dia na sua mão a Bíblia Sagrada, através de um aparelho de celular. As informações, elas vão e vêm numa velocidade que muitas vezes temos que tomar cuidado em falar alguma coisa. Depois que você faz, até com os jovens hoje, nós falamos um pouco sobre usar a rede social para evangelizar. Temos que tomar cuidado, porque uma vez que você fez uma postagem, você pode apagar, mas ela nunca mais é apagada. Porque assim que você faz a postagem, alguém faz uma coisa chamada print. E mesmo que você apague, aquilo existe para alguém. E isso tem que nos trazer a uma reflexão, porque no tempo que nós estamos vivendo, nós já encontramos pessoas que vão dizer que Deus, Ele não existe. Tem pessoas que vão dizer, dentro da igreja, que vão dizer que Deus é injusto. Existem irmãos que estão questionando Deus. Nós fazemos escolhas pessoais, individuais, e depois questionamos Deus por que aquilo aconteceu. Não oramos pedindo a Deus se esse emprego é o Senhor
que está abrindo porta para mim. Não oramos falando, Senhor, esta amizade é o Senhor que é para mim. Quando vamos assistir um filme, não perguntamos nada para Deus. Não temos interesse na vontade de Deus quando o nosso desejo está em jogo. Vamos e fazemos o que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos. Porém, depois, temos a coragem de ir até Deus e dizer para Deus, por que que isso está acontecendo? O Senhor não é justo, o Senhor não está vendo a minha vida, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. E temos transformado Deus, às vezes até mesmo, em um conto de fadas. É por isso que você vai ver no tempo que vivemos, sendo feito um trabalho, irmãos, muito sutil, para que eu e você pare de entender quem é Deus. Às vezes eu penso nos meus pensamentos, falo para minha esposa, que tenho medo de não conhecer a Deus. Tenho medo de conhecer uma religião. Tenho medo de conhecer um processo religioso que criaram, guiado por homens, direcionado por homens, que só vai ser satisfatório se fizer a vontade de homens. E nós temos sido programados, muito devagar, é claro, não é nada estridente. Hoje até já está mais claro algumas coisas. Mas é muito devagar que eu e você temos se esquecido de quem é Deus. Todo relacionamento ele é baseado com aquilo que você pensa da outra pessoa. Você não trata o seu filho igual você trata seu pai. Você não trata o seu patrão como você trata o seu amigo. E tudo isso se dá porque você tem uma visão da pessoa que você está falando. Quando você vai falar com um juiz, por exemplo, você pode nunca ter tomado um banho, penteado o cabelo, mas se vai falar com o juiz, alguém vai chegar perto de você e vai te dar uma instrução. Toma um banho, põe uma roupa mais formal. Quando chegar lá, fala melhor. Por quê? Você vai estar diante de um juiz. E perceba que nós temos perdido a noção de quem é Deus. Nós parecemos que estamos vivendo um tempo que Deus não é esse Deus que está escrito aqui na Bíblia. Que não é esse que tem o poder nas suas mãos. E eu queria que você pensasse um pouquinho comigo sobre isso. Sobre essa questão da gente ter feito, estar fazendo coisas que não deveríamos. Nós estamos tentando a Deus em alguns momentos. Nós estamos fazendo oração e pedindo coisas que nós não deveríamos estar pedindo. Nós temos trocado Deus por pessoas. Estamos tanto tempo sem vir na igreja. Escutamos um nome, vai vir alguém na igreja. Então eu vou à igreja. Jesus Cristo, quando entra no diálogo com Satanás, em Mateus capítulo 4, Jesus vai receber uma proposta de Satanás. E ele vai dizer para Satanás, você está com fome, você é filho de Deus, nada mais comum do que você transformar esta pedra em um pão e matar a sua vontade, já que você tem todo o poder. Jesus olha para Satanás e diz, olha Satanás, eu tenho todo o poder, mas está escrito que um homem, ele não vive só de pão, mas ele vive da vontade de Deus, e a minha vida, ela está diante de Deus, e se eu estou nesse momento passando por algo, eu tenho que entender a vontade de Deus. Ele vai pegar Jesus, ele vai levar Jesus numa altura e vai dizer, se joga daqui, porque a própria palavra diz, que quando você se jogar, ele vai mandar anjos do céu, e esses anjos, eles vão te segurar. E Jesus olha para Satanás de novo e diz, mas também está escrito, que eu não devo tentar o Senhor meu Deus. E quantas vezes nós temos tentado Deus? Pedindo coisas que não deveríamos pedir. Se Deus fizer, eu creio nele.
Mas ele não depende de você para ele existir. É você que depende dele para existir. Mas nós temos perdido aos poucos essa noção. E falamos com Deus como se estivesse falando com alguém que nos deve alguma coisa. Você já chegou no patrão assim, ó, ei, aumento de salário agora, tá pensando o quê? Que cara folgado. Ó, é o seguinte, estou cansado hoje, cheguei para trabalhar, vou fazer uma horinha, vou tomar um café, se não estiver bem eu vou embora. Você fala assim com o patrão? Muitos irmãos estão sendo escravizados, literalmente escravizados. Ganham 5 por hora, 3 por hora. E tem alguém em cima, e alguém diz, cobra, e fala, não posso. Tenho medo do patrão. Estamos perdendo a noção de quem é Deus. Se Deus fizer, eu faço. Não é essa a ordem. A ordem é se você crê, você vê. Jesus recebe propostas de um Deus que faz só coisas materiais. E o tempo que vivemos, a igreja está sendo ensinada a servir um Deus que só pode te dar carro, só pode te dar casa, só pode te dar trabalho, mas que não é mais capaz de te transformar, que não é capaz mais de tirar de você a tristeza. Por isso tem muita gente cheia de dinheiro, tirando a sua própria vida. Tem pessoas que agora estão dentro de casa trancadas, porque não têm amigos, mas têm dinheiro. Nós vimos um dado hoje, que eu não me lembro mais quantas pessoas assistem Netflix por segundo? 414 milhões de pessoas assistem a Netflix por segundo. Por segundo não, por 60 segundos. Quem é bom de matemática aí, divide 414 mil por um segundo. Quanto vai dar aí? Me fala depois. Não, é 1 minuto, mas para me saber, em 1 segundo, quantas pessoas estão assistindo Netflix? Quer dizer o quê? Pessoas que não se relacionam com outras. Pessoas que pegam a sexta-feira e eles chamam de maratona. Sexta, sábado, domingo, assistir uma série inteira. E fica ansioso porque a próxima ainda não começou. A Netflix não lançou data de divulgar. Perceba que estamos tratando a vida como o mundo quer. Mas a palavra diz que o homem que espera de Deus só nesta vida, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso de número 19, se você que está aqui nessa noite, se você espera de Cristo só para essa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Nós estamos se esquecendo de quem é Deus. Nós estamos aos poucos deixando de entender quem é Deus. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo, por favor. João, capítulo de número 3, e o versículo de número 16. E para um pouquinho aqui, peraí. Vocês todos conhecem esse versículo. João 3,16. Se eu, por exemplo, falar, tem uns irmãos que são italianos, eles não vão falar como nós falaremos em português. Mas se eu vou começar, e eu quero que os irmãos completem de forma muito forte. Eu sei que vocês não precisam ler. Completem, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E tem irmãos que vão se apegar a esse versículo. Tenho certeza que aqui ninguém faz objeção. Todos amam esse versículo. Todos aceitam esse versículo. E nós não podemos dizer que é mentira que Deus não nos ama.
Nós temos que entender uma coisa, que o amor de Deus para conosco não é porque somos bons. Porque Romanos 3,12 diz uma coisa: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Romanos 5,8 diz que Ele prova o seu amor para conosco, sendo que Deus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então não podemos dizer que Deus não nos ama. Só que quem aceita João 3,16, também deve aceitar João 3,36. E esse você não decorou. Esse você não se lembra do que está escrito. Mas eu queria que você abrisse João 3 e o versículo de número 16. Perceba que estamos esquecendo de quem é Deus. Estamos sendo treinados para achar que Deus é injusto em muitos momentos. Estamos sendo treinados para achar que Deus é um religioso que pede dinheiro. Estamos sendo treinados para pensar que Deus, Ele só quer se você der alguma coisa. E infelizmente, já existe crente que pensa que para Deus abençoar ele, ele tem que pôr a mão na carteira e ele tem que dar um valor financeiro. Já existem pessoas que acreditam literalmente que Deus barganha, que Deus faz troca. Tem pessoas que estão com problemas pessoais e estão pensando, é porque eu não dizimo. Como se Deus fosse um bancário que está cobrando a parcela pela bênção que Ele já deu para você. Nós estamos perdendo a noção de quem é Deus. Nós estamos perdendo a identidade do cristão verdadeiro. E o texto vai dizer algo que você tem que se lembrar hoje. Quem achou, diga amém. Aquele que crê no Filho, ele tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, ele não verá a vida, mas a ira de Deus virá sobre ele. Não. Perceba o que está escrito. A ira de Deus permanece, porque todos pecaram. Entenda uma coisa, não estou servindo a Deus, vai vir o mal. Não, o mal já é em mim, o mal já está em mim. E quando eu não creio nele, a ira permanece em mim. E nós precisamos se perguntar se cremos nele mesmo hoje, ou se estamos crendo no movimento, ou se nem estamos crendo em nada, ou se já entramos no perfil daqueles que dizem, isso é tudo uma invenção do homem, para tirar dinheiro do homem e para enganar pessoas fracas e débeis. Eu me lembro que um certo dia eu estava no prédio da Petrobras, ali no centro do Rio de Janeiro, e o diretor da Petrobras, após uma reunião, eles queriam ir para um local que eu, como cristão, não participo. E alguém disse para ele, o Valdomiro não vai poder ir, porque ele é crente. E aquele homem chegou até mim e falou assim, está de brincadeira comigo. E ele usou a seguinte palavra, você me parecia ser alguém tão inteligente. Quando eu disse que cria em Jesus, ele já não tinha mais a certeza que ele teve ao me ouvir. Mas ele disse que eu parecia ser inteligente. As pessoas pensam que Cristo é recurso para quem não é capaz. As pessoas pensam que só vem aqui quem não teve capacidade de ler livros e ir em faculdades, fazer cálculos, estudar economia, ciências. As pessoas pensam isso de Deus. Será que você está aqui só porque o teu recurso financeiro acabou? Será que você está aqui só porque você não se deu bem na vida financeira e você está procurando uma porta de facilidade? Será que estamos aqui só porque não conseguimos desenvolver uma carreira que as pessoas nos admiram? Será que só estamos aqui porque não somos famosos? Será que se tivéssemos hoje casa de campo, casa de praia, piscina,
dinheiro para viajar toda essa Europa. Será que pararíamos em uma igreja pequena para assistir um culto? Perceba, nós estamos perdendo a noção de quem é Deus. Só que quem aceita João 3,16, deve aceitar João 3,36. Se você está aqui nessa noite e você não crê em Jesus, não existe outra expectativa para você. Existe a ira de Deus sobre você. As pessoas estão pregando para você crer em tantas coisas. Estão tentando tirar de nós a fé em Cristo. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1 e o versículo de número 22. Porque nós estamos cheios de discursos maravilhosos, dizendo que amor, amor, amor. João 3,16, João 3,16, João 3,16. E o que eu faço com João 3,36? Risca, não lê, não prega. Mas João 3,16 faz parte de João 3. Mas não me interessa João 3,36. Eu quero ficar apegado a João 3,16. E aí Tiago escrevendo disse uma coisa, que nós muitas vezes ignoramos. Sede praticantes da palavra. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, se enganando com falsos discursos, com falsas palavras. Nós precisamos nessa noite meditar um pouco se eu sei quem é Deus. Você sabe quem é Deus mesmo? Você sabe quem é seu pai? Eu sei que você sabe. Você sabe quem é sua mãe? Eu sei que você sabe. Mas será que você sabe quem é Deus? Não estou falando do católico, do protestante, do budista, do islamismo, não. Você sabe quem é Deus? Já que você tem 24 horas por dia na sua mão, o livro que fala de quem é Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías, capítulo de número 40. Versículo de número 15, quero ler com os irmãos. Isaías 40 e o versículo de número 15. 40, 15. Os irmãos acharam? Vamos falar um pouquinho sobre esse Deus. Eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Versículo de número 17, por favor. Todas as nações são como nada perante Ele, e consideras menor do que nada, e como uma coisa vã. Você sabe o que é nada? Os irmãos estão vendo aqui na minha mão alguma coisa? Estão vendo nada? Mas aqui o texto está dizendo uma coisa que você tem que pensar um pouco. Ele considera menos do que nada. Versículo de número 22. Acharam? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Versículo de número 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó,
e tu falas, ó Israel. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Agora escute um pouquinho, para ver se você sabe quem é Deus. Não sabes? Não ouvistes? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens vão se cansar, e eles vão se fadigar, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles subirão com as asas das águias, eles correrão e eles não se cansarão, eles caminharão e eles não se fadigarão. Será que nós conhecemos esse Deus? Será que você conhece esse que está escrito aqui? Ele está sentado sobre o globo. Ele está olhando e ele está onde? Ele está sentado num alto e sublime trono. Será que você conhece ele? Porque aqui diz que ele dá força a quem não tem força. Ele dá vigor ao cansado. E a gente diz que conhece Ele, mas a gente para por qualquer coisa. A gente diz que conhece Ele, mas a gente duvida do poder que Ele tem para nos abençoar sobre essa terra. A gente questiona, cadê o Senhor, cadê o Senhor? Mas Ele não dorme. Todo mundo aqui conhece Jó. Sabe que eu tenho dúvida se eu conheço Deus? Eu tenho dúvida, irmãos. Porque eu tinha que ser um pastor diferente, eu acho. Eu tenho dúvidas. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. Um homem que se desviava do mal. Um homem que quando era solteiro, não ficava vendo pornografia. Um homem que quando era solteiro não ficava cobiçando menininha novinha. Mas um homem que quando era novo fez um propósito com Deus. Ele disse, Deus, eu não vou olhar para a mulher. Eu vou me consagrar, eu vou me guardar. Só que Jó começa a passar por um processo difícil. E aí Jó começa a questionar. E aí Deus vai responder Jó. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Porque às vezes a resposta de Deus, ela não vem como você quer. Jó 38 e o verso 4. Jó, antes de Salmos. Volte ali. Jó está dentro de algumas perspectivas. E o Senhor vai chegar até Jó, no capítulo de número 38. E Deus vai começar a conversa, fazendo Jó entender quem é Deus e quem é Jó. E Deus fala a seguinte expressão para Jó. Capítulo de número 38, verso 4. Escuta isso aqui. E aí você põe seu nome aqui. Você que está aí cheio de questionamento. Você que está duvidando de Deus, você que não adora Ele como Deus, você que não serve a Ele como se Ele fosse Deus, como se Ele não fosse Senhor, como se Ele não fosse Salvador. Você que está achando que Ele é uma brincadeira de religião, você que está achando que Ele é um fanfarrão de fé, você que está zombando dEle com o teu comportamento. Ele vai falar uma coisa para Jó que quando eu leio dá vergonha, porque esse homem, ele se desviava do mal. E eu? Aí ele fala para Jó, onde estavas tu? A pergunta é essa, onde estavas tu quando eu fundava a terra?
faze-me saber se tens inteligência. Aí a gente brinca com esse Deus. Responde para mim uma coisa básica. Vamos parar com esse negócio de quem fez terra. Não. Me responde aí, quem foi o homem que comeu o primeiro amendoim? Se você tem inteligência. Me responda como pode uma árvore secar no outono e depois no verão, na primavera, ela nascer de novo. Me diga como pode um simples líquido cair no útero. Nós temos que pensar se eu conheço a Deus mesmo. Ou se eu estou aqui brincando de ser uma figura religiosa. O Lucas, quando foi ser gerado, a gente estava numa condição não muito boa no Brasil, no sentido de ter muito dinheiro. Ter um pouco mais de dinheiro. Então era tudo. E quando a gente foi saber que o Lucas era um homem, já fazia alguns meses, e o médico mostrando, eu não vi nada, que era uma tela escura com os pontinhos brancos, e ele falou, é homem? Eu falei, Jesus, é homem? E ele falou, olha aqui, ó. E eu olhei assim, irmãos, não dá para ver. Quando foi nascer Pedro, a gente já tinha uma condição melhor. E aí tem um exame, que eu não lembro o nome, sexagem fetal. 8 semanas de gestação, já é possível identificar o sexo do bebê. Você faz um exame de sangue, e o exame de sangue vai fazer uma avaliação de cromossomos, X e Y. E aquele dia que eu peguei o exame do Pedro, estava escrito que dentro do corpo da Dani, que é uma mulher, existia um cromossomo masculino, e que o Pedro era macho. Estava escrito desse jeito, feto macho. E eu falei para ela, dê um glória a Deus. Porque ainda que ninguém veja, ainda que não seja visível aos olhos, já tem um homem dentro de você, já tem um ser humano formado. Quem tem essa capacidade? Me explica se você tem inteligência.